Olá, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai assistir a gente, mas seja muito bem-vindo a mais um Geralmente Quinta-feira. Programa que geralmente, toda quinta-feira, traz conteúdos importantes, instigantes, provocativos para o nosso desenvolvimento, para a expansão da nossa consciência. Eu sou a Maíra Santiago, diretora da Cooperativa Coletiva, e estou aqui hoje para anfitriar um time de peso, uma mulherada que tem muita história para contar e a gente vai aprender um monte com elas nessa rodada do programa, e vim muito bem acompanhado para não virar clube da Luluzinha, isso aqui. Eu vim em parceria com uma dupla que é o Shirley, por favor. Meu nome é Shirley, estou diretor aqui no Sicredi Caminho das Águas e já há 26 anos que eu faço parte do sistema Sicredi, né? E também faço parte aqui do grupo do Geralmente Quinta-feira, né? E que tem essa atribuição tão nobre, assim, que transcende as nossas responsabilidades de trabalho, né? Ela transcende isso. E, uma honra estar aqui hoje para poder falar, poder contribuir, né, Maíra, aqui anfitriando essas três feras aí do empreendedorismo feminino. E espero que o nosso papo, além de agradável, também possa, de fato, contribuir aí com todos que nos assistirem e inspirar as pessoas, né? Ok, Maíra? Combinado, que assim seja. Então, para quem está assistindo, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube. Marca aí o sininho para você ser avisado das atualizações do canal. Lembrando que a gente está juntos aqui sempre falando sobre gestão humanizada, cooperativismo, estratégia, inovação, pessoas, diversidade, inclusão. E esse também é o tema de hoje. A gente vai conversar um pouco, a gente vai ver onde vai desembocar a conversa. O tema, a priori, é empreendedorismo feminino. E para a gente começar a receber aqui nossas ilustres convidadas, e é uma delícia ter homem de minoria, né, meninas? Depois a gente fala um pouco mais sobre isso, mas no ambiente de negócios nem sempre é assim que as coisas acontecem. Desculpa, Shirley, mas eu vou ter que aproveitar essa oportunidade de ter homem. Eu vim preparado para esse bullying, eu imaginei. É a nossa vez, a gente tem, não, sem revanchismo, sem revanchismo. Eu queria trazer, então, né, chamar aqui para que se apresentem também nossas convidadas. Tem uma mamãe fresca aqui com a gente, a Aline. Ela estava com a Eva até agora, gente. A Eva estava mamando, coisa mais linda do mundo. Mas a Aline está aqui compondo o nosso papo de hoje. Aline, se apresenta para a gente. Quem é a Aline? Claro, que prazer. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Aline Evelyn, estou aqui em Rolante, na mesma cidade que o Shirley. Sou fotógrafa, trabalho com fotografia já há 17 anos. Foi o meu primeiro emprego. Faço umas contas aí da idade. E há 3 anos, acabei de completar agora em setembro, 3 anos de carreira solo de uma marca chamada Criando Histórias Preciosas. Eu trabalho com fotografia de pessoas, sou extremamente apaixonada, encantada por essa área e vivo aqui nessa busca do meu próprio autoconhecimento para cada vez mais poder tirar esse melhor das pessoas, né? Me conectar melhor ainda com elas. Super bem-vinda, Aline, muito obrigada. Olha o chorinho da Eva ali no fundo, eu ouvi. E aí, então, queria também trazer aqui para a nossa conversa a Débora. Débora, toda de branco ali, já anuncia de onde fala, né, Débora? Então, eu sou farmacêutica, em especialização em homeopatia e nutrologia. Vamos falar hoje que antigamente se falava em ortomolecular. Sou avó já, talvez a única aqui do grupo. Adoro crianças. Tenho 2 filhas farmacêuticas também, que trabalham comigo. E nós somos uma família que cuida da empresa Apoteca Farmácia de Manipulação.
Estamos no mercado agora há 38 anos, é uma história, mas uma história que se renova a cada dia. A cada dia a gente tem um novo desafio, uma nova situação, um link diferente para estar fazendo. E o nosso foco é a geração de saúde. Somos uma farmácia e gostamos de ver a doença como uma possibilidade de melhora. Que a gente realmente busque saúde plena, que é uma coisa bastante, digamos, difícil, mas não impossível. Super obrigada. obrigada. É Campo Bom, esqueci de falar isso, eu acho. A minha cidade é Campo Bom, mas nós temos filial em Novo Hamburgo e em Sapiranga também. Então, eu diria que Caminho das Águas, Campo Bom e Sapiranga. Novo Hamburgo já é pioneiro, né? Muito legal, super bem-vinda, Débora. E Catiúcia, a Catiúcia acompanha nossa banca também. Quem é a Catiúcia que está aqui com a gente hoje? Obrigada pela presença. Boa tarde a todos. Eu agradeço infinitamente ao convite, né? A cooperativa que está cada vez mais dando espaço para mulheres, incentivando e apostando, né, nas mulheres empreendedoras. E a Catiúcia é uma sonhadora que gosta de colocar os sonhos, né, na vida real. Eu sou Catiúcia Lima, sou de Mostardas, tenho 36 anos, sou mãe de 3 filhas, empreendedora e incentivadora de outras mulheres. E a nossa filosofia na equipe, né? Sou representante de Semijoias, então hoje eu trabalho em 9 cidades e com centenas de mulheres revendendo semijoias, buscando o seu sustento da venda. Então, a nossa equipe é baseada em uma apoiar a outra, em não competir e sim se auxiliar. E cada uma vendo o sucesso da outra, vendo a outra brilhar, se motiva mais e mais a trazer mais mulheres a serem independentes, a serem bem resolvidas, a serem autoconfiantes e acreditarem todas no seu potencial. Muito bem-vinda, muito obrigada. Olha que apresentações, mulherada chegando, dizendo a que veio. A gente trafega por histórias, né? É interessante que na apresentação de vocês temos aí um veio comum, criando histórias preciosas, as histórias da Débora que se renovam a cada dia, e esse entrelace de histórias que a Catiúcia traz do quanto uma mulher contribui na história da outra, mobiliza, inspira, né, para serem independentes, bem resolvidas. Coisa bonita isso. A gente vai querer saber um pouco mais das histórias de vocês, mas para começar o papo, eu queria trazer uma citação aqui, em livre adaptação, do Rubem Alves, que ele fala para a gente sobre gaiolas e asas. E aí ele tem um trechinho aqui de um texto do Rubem Alves que ele fala que ensinar o voo, isso ninguém pode fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Então, eu queria saber um pouquinho da Catiúcia. Que coragem é essa para uma mulher desbravar o maravilhoso mundo do empreendedorismo? Só que não, né? Esse maravilhoso mundo, a gente descobre coisas ao longo da vida, né? Que coragem é essa, Catiúcia? Queria te ouvir. De onde vem essa coragem? É coragem de enfrentar o quê? Inicialmente, esta coragem na Catiúcia, ela vem das minhas 3 filhas. Elas me encorajam a continuar, né? Os filhos, eles nos dão esse poder, eles são a nossa força. E eu acho que tudo começou das minhas filhas, né? Fazem 4 anos que eu sou divorciada, e nesses 4 anos eu me propus, né, a me desafiar. Qual era o meu potencial? Até onde eu poderia ir? E quais eram também os meus limites? Então, toda essa coragem de não desanimar, de sempre continuar,
Se o dia foi ruim hoje, amanhã vai ser melhor. O negócio é a gente não parar, porque quando a gente segue, quando a gente prossegue, nós estamos sempre dando o nosso melhor, né? E tentando dar o nosso melhor. Então, vai haver dias ruins, vai ter dia bom, mas o negócio é não parar. Vamos seguir. Boa. Obrigada, Catiúcia. Débora Emenda, de onde vem essa coragem de leoa? Pois olha, eu vou dizer que a minha veio da infância, sempre estimulada pelo pai e pela mãe. E, na verdade, talvez isso veio um pouquinho de dentro, porque na minha época não tinha nenhum dia que eu não entrava no laço. Hoje nem se fala nisso, né? Mas era sempre pensando alguma coisa, inventando um outro negócio, só que às vezes eram algumas coisas meio perigosas. Na época que eu resolvi fazer farmácia, eu não podia nem falar que eu precisava ir a Porto Alegre, porque vamos considerar que entre nós todos aqui eu sou a mais experiente em termos de idade. Então, naquela época, uma moça ir estudar em Porto Alegre era se perder. E eu tinha isso, é lá que eu quero ir, como é que eu vou fazer isso? Então, na época, eu estudava na Fundação Evangélica, que era de manhã e de tarde, a gente almoçava lá. E eu pensei, para eu entrar na URGS, que é o que eu escolhi, se eu não fizer um microcursinho, vai ser difícil. E aí, o que eu fiz durante a faculdade? Além de fazer o curso, eu fazia vários estágios gratuitos. Tinha um espaço numa manhã, numa farmácia, eu ia. Tinha um espaço noutra farmácia, eu ia. Então, eu trabalhei em muitos lugares e que hoje não é possível fazer. Hoje não é possível, não tem empresa que vai ficar com uma pessoa que não esteja totalmente assegurado com um vínculo empregatício. Mas naquele período podia. Então, assim, eu fui fazendo, sempre muito curiosa, vendo muita coisa, e quando chegou o momento de abrir a farmácia, aí sim eu tive o apoio do maridão. Aí eu já era casada, fazia... na verdade, eu brinco com ele que quando ele sentiu que eu ia pegar asas para outra banda, ele resolveu noivar. Então, é parceria. Por isso que tu precisa ter do lado, não atrás, nem na frente. Porque o homem tem uma visão e as mulheres têm outra visão. A gente precisa se complementar. E, com o mesmo foco, só ir para frente. Obrigada, Débora. Olha que história, hein? Já soubemos da infância à adolescência. Muito Ela legal. Contou a história da vida. O empreendedorismo vem de lá de trás, tá certo? E para ti, Aline, de onde vem a coragem para empreender, voar voo solo, como você disse? De onde veio esse ímpeto? A Débora já resumiu a história da vida, assim, né? Eu acho que tem muito do que a Débora falou, tem também na minha história. Então, é muito essa... Eu acho que a coragem é algo que vem de dentro. Tem muito desse texto que tu trouxe, Maíra, logo na abertura, né? Eu acho que a gente tem isso, essa força de vontade, de arriscar. Desde menina sempre tive isso, assim. Então, é muito legal a gente ter esse suporte, esse apoio, e eu olho para minha trajetória e vejo que os momentos que eu também não tive esse suporte, ou até mesmo fui desafiada, isso também foi motivo para impulsionar, sabe? Então, acho que é de cada um. Tem pessoas que não adianta a gente ficar empurrando e também a pessoa não vai, né? Então, acho que é bem pessoal mesmo. E aí eu queria saber o contraponto, então, né? A coragem vem da família, vem das parcerias, vem de um desejo interno. O que corta as nossas asas? E aí, papo de menina agora, né? Nesse nosso lugar de mulheres que somos, que estão empreendendo, que empreenderam, que iniciaram negócios, em que situações
a gente se vê tendo as asas cortadas dentro da nossa analogia aqui? Eita. Vai lá, Aline, esse teu eita já Nossa foi. Senhora! Eu acho que tem muitas coisas na vida que cortam as asas, as nossas asas. E algumas delas são justamente por essa coisa muito das obrigações que são da mulher, né? Por exemplo, eu vivo um momento agora de puerpério. Eu tenho uma bebê de 4 meses. Então, não tem como uma mulher parir, por exemplo, e ela não se sentir de alguma forma com essas asas cortadas, né? Tirando um pouco do romantismo da história, porque eu sei que tem muita coisa linda na maternidade, mas tem essa vida real também de simplesmente de uma hora para outra a gente não tem mais a vida de mulher, de poder ir lá e pintar as unhas, essa vez eu pintei, de poder fazer coisas de mulher e também de poder seguir com o nosso trabalho. Quantas mulheres, quantas amigas, quantas empreendedoras eu vejo ao meu redor que simplesmente abandonaram, né, o seu trabalho para viver exclusivamente da maternidade. E eu tinha essa certeza, né, desde antes de engravidar, que isso não teria espaço para acontecer, porque eu gosto muito do que eu faço, eu amo o meu trabalho, e agora eu já entendo essas mulheres, porque eu sei o quanto um bebezinho é amor, a gente quer estar ali perto, né, mas eu acho importante, por exemplo, eu voltei a trabalhar com 40 dias, né, fiz o meu primeiro casamento, que já estava planejado muito antes da Eva ser planejada, antes de a gente se dar conta que poderia tentar ter o bebê naquele período, né, eu já tinha esse casamento e os meus contratos são personalíssimos, então deveria ser eu a ir lá fotografar. E foi um enorme desafio, assim, estar lá fotografando com toda a demanda de saber que um bebê está lá precisando de ti, que o leite está aqui crescendo, eu preciso de algum momento parar para tirar esse leite. Eu confesso para vocês que eu nunca me senti tão cansada na minha vida como nesse dia, sabe? Foi um cansaço mental, físico, emocional, e eu acho que isso resume um pouco dessa minha concepção de um dos exemplos, né? Porque desde menina, quando a gente tem ali né, fica menstruada, todos esses momentos, todas essas coisas fisiológicas da mulher, elas impactam muito. E eu sei que teria várias outras mil respostas aqui, mas eu quis ir por esse lado, que é muito o que eu estou vivendo agora. O que mais corta as nossas asas? Complementos? Débora, Catiúcia? Papo de menina, né? Eu vou parar, tá bom, Shirley? Eu vou parar. A próxima pergunta é tua já. Vai lá, Catiúcia. O que você enxerga que corta a asa? Eu acho que o meu maior desafio hoje, né, é fazer com que as mulheres acreditem no seu potencial. As mulheres, elas, no meu ramo, né, nas vendas de semijoias, eu tenho muitas vendedoras que são dona de casa ou que perderam o emprego de carteira assinada com a pandemia e migraram para essa renda extra. Então, assim, manter elas motivadas, manter a equipe motivada é um grande desafio. E eu vejo que a falta de motivação, às vezes, é o que poda, é o que põe limite. E eu escuto muitas vezes elas me dizerem assim, Kátia, eu sou só dona de casa. Então, eu tentar mudar essa visão que ela tem sobre ela mesma é desafiador. E depois que eu consigo fazer com que, pelos 399 status diários que eu posto de motivação para essa equipe, trabalhando lado a lado com elas, e aí eu escuto assim, Kati, agora eu sou dona de casa e empreendedora do meu próprio negócio. Isso dá, assim, uma alegria imensa, né? Porque ela voltou a ter asas, né? Asas que ela nem acreditava que tinha. Então, eu acho que o maior desafio é fazer com que a mulher, ela mesma, se olhe e diga, eu sou capaz. Porque muitas vezes ela se poda essas asas, né?
E quando ela volta a voar, ela vai longe, e aí ninguém segura mais. Mas queria aprofundar nesse ponto, Catiúcia, que você trouxe, a importância de resgatar a crença no próprio potencial. Mas onde é que se perde essa crença, na tua visão? Eu acredito que, assim, a mulher, né, ela já vem da nossa cultura. A mulher, antigamente, ela era criada, né, para ser esposa, para ser dona de casa. As mães ensinavam, né, as suas filhas esse padrão, né? A sociedade impõe muitas vezes esse padrão. Então, as mulheres, às vezes, elas acabam acreditando e aceitando que basta ser só dona de casa, só esposa. E com a evolução de tudo isso, a mulher no mercado de trabalho, a mulher muitas vezes sendo a provedora, né, do seu sustento, do sustento dos seus filhos, isso está tendo uma grande revolução, digamos assim, né? Porque a mulher... E aí também vem o lado que alguns romantizam, né? A mulher guerreira. Gente, a gente não é guerreira, às vezes a gente é sobrecarregada mesmo, porque tem muitas e muitas coisas. Porque a gente não deixa de ser mãe para ser empreendedora, não deixamos de ser esposa para ser empreendedora. Né? Nós vamos acarretando e acumulando funções. E nem sempre conseguimos dar conta de tudo. E como eu digo para as minhas tops, minhas vendedoras, está tudo certo. Nós somos humanas, nós podemos, né, fraquejar, nós podemos dizer hoje não vamos fazer, mas amanhã a gente vai fazer. Então, eu acho que é exatamente isso, assim, é mudar essa cultura, que a mulher era vista somente como alguns pontos, né, que seriam para as mulheres, e hoje não. Hoje o lugar de mulher é onde ela quiser estar. Muito legal, muito obrigada, Catiúcia. Complementos, Débora. O que poda as asas para a gente voar? Como eu realmente sou, digamos, a mais antiga entre nós, nunca passei por esse tipo de situação. Pode parecer esquisito isso. Mas a minha avó paterna trabalhava junto do meu avô. Eu cresci vendo eles tocando uma fábrica de sapatos. Aonde eu estava lá dentro brincando. Na época, cavaletes, tu ia, no final de semana, a gente ia na casa da avó, a fábrica era do lado, e tu andava de carrinho em cima dos cavaletes de sapato. E eu sabia que uma parte da fábrica a avó cuidava, que era a parte da costura, e a outra parte era o vô que cuidava. E o meu pai, filho deles, era a parte administrativa. Então, os dois levaram essa empresa. No lado da minha mãe, a minha avó não trabalhava, mas o meu vô trabalhava muito. E a minha mãe, ela foi formatada para ser professora. Acabou casando e ela não tinha como continuar, porque houve uns problemas de família. Minha avó faleceu, aí aquilo foi meio confuso. Então, ela não conseguiu fazer isso. Mas nós crescemos sem pensar que um guri era mais forte que nós, não. Sem pensar que nós ia perder para um gurizinho. Não. Eu jogava pinica, eu jogava futebol com eles. E não perdia na escola também. Eu acho que talvez a minha formação foi muito sempre no desafio. Nós chegava da escola até o horário do almoço, sentava com o pai fazer conta. Quem vai saber essa multiplicação? Ele perguntava. Depois a gente brincava de forca nas palavras. Era o tempo inteiro. Conhecimento era a palavra-chave. Nós precisava ir bem na escola. Ele nunca precisou, nem ele, nem a minha mãe, nunca precisaram cobrar uma nota de nós. Nós, por nós mesmos, nós fazíamos a tarefa de casa. E eu aprendi a limpar a casa, arrumar minha cama, limpar banheiro, limpar o chão. Tudo eu aprendi. Igual como todas as meninas. E quando eu casei, não tinha secretária na minha casa. Eu casei, ia trabalhar, fazia o serviço de casa e fazia mais algumas outras coisas. Durante a minha adolescência, eu já fazia trabalhos que eu ganhava dinheiro.
comecei fazendo unha das amigas, depois fazia tricô, crochê, outras coisas. Eu sempre tinha o meu dinheiro. Então, eu nunca precisei pedir dinheiro para ninguém. Claro que quando me dava, eu estava bem feliz, né? Era mais um pouquinho ali para fazer mais uma coisa. Mas eu sempre tinha o meu dinheiro de trabalho meu. Então, até fiquei pensando o que eu ia dizer que corta minhas asas. Qualquer desafio que eu tenho me estimula para ir mais para frente. É difícil dizer alguma coisa que eu parei de fazer porque alguém botou um empecilho na minha vida ou uma situação. Não sei, a gente vai procurando achar uma saída e se porventura alguma coisa não era para ser feita naquele momento, a gente percebe que quem mandou que aquilo não acontecesse é o cara lá de cima. Então, a fé é uma coisa que acompanha muito. E quando eu acordo de manhã, está aqui minhas mãos, que seja eu a mensageira. E quando eu vou dormir, eu agradeço. Obrigado pelo dia de hoje, que amanhã eu seja melhor do que eu fui hoje. Então, quando acontecem dificuldades, é uma coisa muito louca. Ela se desmancha ou ela me mostra que aquele não era o caminho, mas não é que eu desisto. Hoje, por exemplo, eu me dei conta às 4h30 que eu tinha um horário às 5 horas com mais uma pessoa. Eu digo, meu Deus do céu, vou ter que dar uma desculpa. Mas eu estou curioso com vários aspectos assim que envolve aqui as histórias de vocês. Alguns aspectos são similares, outros são super diferentes, né? Alguns, de alguma forma, empreendem. A Aline me parece que trabalha com uma equipe super reduzida. Eu não sei direito, né, Aline, como é que é o tamanho da tua equipe, mas parece que a Catiúcia tem já uma equipe super maior, né? E a Débora também, tem 2, 3 filiais, né, Débora? Você trabalha... Então, tem similaridades e, ao mesmo tempo, são negócios, assim, diferentes, né? E eu fiquei pensando, assim, o que levou vocês a empreender? Vocês, de alguma forma, foram chamadas a empreender, um chamado que acontece? Ou vocês foram, assim, empurradas para esse lugar? Hoje, nessa fase de pandemia, muita gente sendo empurrada, né, para esse lugar do empreender e tendo que dar a volta e se virar e achar alternativas. Vocês foram chamadas a empreender, um chamado interno, assim, aquela coisa que vem de dentro, deixa eu empreender, eu estou sendo convidada, estou sendo chamada, ou vocês foram empurradas por N situações para esse lugar, né, tão desafiador que é o empreendedorismo, ainda mais o empreendedorismo feminino? Como é que é isso aí na história de vocês? Aí à vontade, né? Modelo pipoca, né? Quem tá pronto aí para estourar, estoura. Vai lá, Kátia. Bom, então, né? Eu acho que eu fui... A situação financeira me levou a empreender mais e mais. Eu trabalho no ramo das semijoias já tem 10 anos. E eu sempre... Eu comecei com uma equipe bem pequenininha, aqui mesmo em Mostardas, né? E aí, como a crise financeira chegou, daí mais um filho, a despesa aumentou, sabe? Tem que correr atrás, né? E tem que se virar. Então, eu fui migrando para outras cidades e formando equipes em outras cidades, né? Hoje eu atendo 9 cidades e centenas de vendedoras, que são as minhas tops. Então, o que aconteceu? A dificuldade financeira fez com que eu fosse atrás de mais mulheres que topassem o desafio de também serem empreendedoras, né? E, assim, a minha equipe é uma equipe muito abençoada, porque quem está comigo já me indica uma amiga, uma parente que também quer uma renda extra. Então, assim, o nosso trabalho hoje, ele é muito lindo, porque ele vai aumentando, elas vão trazendo mais mulheres para essa equipe, e tanto o nosso desafio quanto a nossa proposta é sempre olhar para nós mesmas, né, como mulheres, nossas fraquezas, nossas fragilidades,
e apoiarmos umas às outras. Então, essa situação toda que vai se criando vai fazendo com que cada vez aumente mais essa equipe. E hoje eu já não tenho mais como, muitas vezes, atender a todas, que eu preciso hoje colocar promotoras em cada cidade para fazer esse trabalho junto comigo. E isso é maravilhoso, porque a gente, assim, a partir de um desafio financeiro que eu tive na minha vida, anos atrás, uma crise financeira, onde eu tinha uma equipe super reduzida de 6 vendedoras quando eu comecei. Eu disse, eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer isso render, vou para outra cidade, sem ter conhecimento de muitas pessoas. E aí a coisa foi, ao longo desses 10 anos, né, foi tomando uma proporção bem grande, assim. Então, eu fico muito feliz que eu passei por essa crise lá atrás e me deu todo esse resultado de eu me desafiar o meu potencial e acabar desafiando outras mulheres, fazendo essa proposta para outras mulheres, e elas continuam comigo até hoje. Que legal. Na crise, olhe para dentro, né? Legal. Aline, Débora. Vou lá, então. Eu me senti chamada, assim, como tu falaste, Shirley. Foi um chamado, já com 18 anos, eu fiz o Empretec, que é um curso, né, que aconteceu várias vezes aqui na cidade. Foi o primeiro contato, assim, com o empreendedorismo. Já trabalhava, né, de funcionária a partir dos 16 anos, foi meu primeiro trabalho. E aí, mesmo estando nesse trabalho, depois houve uma outra oportunidade de empreender. Eu ministrava cursos, workshops de fotografia, viajava para outros estados, assim, foi uma experiência bem bacana também. E aí, então, há 3 anos atrás, resolvi tomar esse novo rumo, assim, da minha história profissional. E não foi, assim, uma coisa de necessidade, acho que foi muito um ímpeto de, eu quero ter o meu próprio negócio, eu quero fazer as coisas da minha maneira, acho que tem muito disso, assim. E eu acho que no meu ramo, né, na fotografia, existe um contraponto, porque a gente observa o mercado de longe e vê que existem grandes empreendedores, fotógrafos, e existem grandes artistas. E eu tenho muito, né, pelos estudos de autoconhecimento, até tenho trazido muito essa vertente artística. Então, o empreender, para mim, ele é desafiador também por esse lado mais metódico, administrativo, sabe? Então, eu tenho que conciliar o lado criativo quando eu fotografo, mas eu também tenho que ter esse outro lado e pensar que isso é um negócio, isso tem que ser lucrativo, tem que ir para frente, assim, né? Maneiras de criar novos produtos, novas oportunidades. Sim, e precificar isso tudo também, né, de alguma forma. Exatamente, com certeza. Às vezes o produto é tão diferenciado, o serviço é tão diferenciado que o preço também tem que ser diferenciado, né? Eu acredito muito nisso, assim, acho que esse foi um dos acertos que eu tive, porque já conhecendo muito do mercado e observando outros amigos, né, outros colegas que também trabalham com isso, eu comecei a olhar para aquilo que eu queria entregar. Então, se eu quero fazer um trabalho de artista, se eu quero entregar algo exclusivo, eu também não posso ter uma agenda cheia de trabalho, eu preciso ter esse tempo para respirar, para inventar coisas novas, né? E para olhar para aquele cliente de uma forma exclusiva também. Então, acho que esses caminhos, assim, foram bem importantes e que tem muito desse viés empreendedor também. Claro. Eu arrisco um palpite, Débora. Tu teve um chamado, hein? Porque um mês depois de tu te formar, tu abriu já a tua primeira farmácia, um chamado, né? Cara, quando eu abri a farmácia, eu já fazia ficou para fora, eu já fazia unha, já fazia um monte de coisa. Sei lá, eu acho que eu nasci brincando de banco imobiliário. Não sei isso. Não, na verdade, estou brincando um pouco aqui, né? Mas é que eu venho de uma família de empreendedores. Isso já está, sei lá. Eu fiquei pensando que as gurias falando, eu digo, meu Deus, será que eu tive carteira assinada? Sim, eu tive carteira assinada. Quando eu tinha 14 anos, eu trabalhava no final do ano fazendo pacote
numa loja de brinquedos. Comecei fazendo o pacote. E aí, cada dia que a gente fazia, nós inventávamos uma outra dobradura, uma coisa mais bonita no papel, sei lá, alguma coisa para chegar lá e dizer, olha, hoje eu vou criar isso aqui. Porque nem tinha essa palavra empreendedor na minha época, cara. Não falava isso. Não era essa a palavra, né? Era ter o seu próprio negócio. Nem se falava em ser empresária, né? E depois dali, no outro ano, daí eu pude vender. Eu tinha 15 anos, 15, 16, 17, eu fui para a faculdade. Daí eu já entrei num outro período bem pequeno de trabalho, porque eu era desenhista de arquitetura, segundo grau, já tinha profissão, né? Se saía do segundo grau, tu podia ter uma profissão. Hoje, coitado, sai segundo grau, tu que nem barata toda, não sabe nem onde é que vai, não sabe nem o que é, dizer bom dia no trabalho. Está bem complexo isso aí. É uma mudança assim, urgente para acontecer. Mas eu tenho uma outra curiosidade, Maíra, e aí em seguida eu te passo, porque eu estava escutando Na verdade, antes de eu mencionar essa curiosidade, eu tenho uma frase tua que eu anotei que fecha muito, Débora, com essas falas que você tem feito aqui quando você compartilha a tua experiência. Achei muito intrigante, né? Realizada, porém inconformada. É uma frase que você colocou lá num vídeo, né, que você fez aí com a Sicredi Caminho das Águas, e parece, assim, te escutando, que relata um aspecto, assim, bastante preponderante da tua personalidade, né? E acho que essa aí é uma veia que de alguma forma ajuda o empreendedor não só a empreender, mas continuar inovando, continuar expandindo, e parece ser um pouco da tua história, né? Então, nesse viés, Débora, eu queria entender aqui da Catiúcia, aí sim vem a minha curiosidade, tá? Pois tu vê, né, Catiúcia, semijoias, né? Você fala aqui em sonho, em propósito, em liberar potencial, né? Você tem falado em liberar potencial. Assim, em que momento surgiu essa tua, sei lá, essa tua intenção, essa tua forma de atuar, esse lugar que você colocou tanto valor, que tem a ver com ajudar essas mulheres a encontrar o seu verdadeiro potencial? Quando que isso surgiu? Tu já tinha isso quando tu iniciou? Isso aconteceu depois? O que despertou? De onde é que veio isso? Parece que o teu negócio até não é semijoias, né? Parece que o teu negócio está num outro lugar aí, diferente. Semijoias parece meio, né? Mas parece que o teu negócio tá mais desse lado aí. Assim, eu sempre... Na verdade, quando tudo isso começou, eu trabalhava de uma outra forma, né? Eu me posicionava como uma líder delas, né? Tipo, eu não gosto dessa palavra, tipo, o patrão ou a patroa. Então, eu sentia que existia uma barreira muito grande entre eu, Catiúcia, pessoa, e a minha vendedora. Era tudo muito automático, era tudo muito... E eu comecei a perceber, isso não tá legal. Não é isso que eu quero, né? Depois de alguns anos, né? Porque, assim, a gente leva muito tombo para aprender. E aí, eu comecei a olhar para dentro e dizer assim, bom, eu já fui vendedora lá atrás e a minha promotora me atendia de tal forma. Isso não era legal, isso era legal. Então, assim, aí foi onde a ficha caiu, a chave virou. Catiúcia, atende as tuas tops da forma com que tu gostaria de ser atendida. Lidera essa equipe se colocando, né, à disposição para ver qual é as dificuldades, o que elas estão passando, o porquê que a venda lá no final do mês não está rendendo da forma que teria que render, porque todas têm a mesma mercadoria. Então, é o que eu sempre digo para elas, gurias, todas têm a mesma mercadoria. Se para uma dá, para outra também dá. Né? O que tá travando, o que não está fazendo isso aí fluir? E eu comecei, nesse tempo, a perceber que elas me enxergavam realmente acima, como patroa, porque eu estava lá entregando a mercadoria para elas, disponibilizando a mercadoria para elas. E eu comecei a usar as minhas redes sociais para
mostrar o meu dia a dia para elas e que não tinha diferença nenhuma delas para mim, que nós passávamos pelos mesmos perrengues, que nós tínhamos filhos, que nós tínhamos a casa bagunçada, que nós saíamos atrasados. Então, assim, eu comecei a dividir a minha vida pessoal com a minha equipe. E aí eu saí deste lugar e fiquei assim, com elas. E isso no nosso dia a dia é incrível, é mágico. Porque eu já acordo de manhã postando status e elas já acordam me respondendo, e aí nós já vamos trocando o dia todo, interagindo, né? E eu vou contando muito, disse, gurias, hoje eu passei por tal situação, hoje eu não dei conta de levar um filho na escola, a Amanda teve que levar. E aí elas começaram a olhar para mim como pessoa, e eu consegui prestar para elas um atendimento humanizado, né? Enxergando realmente o ser humano e não só o dinheiro no final do mês. E eu acho que foi aí que foi toda a virada, assim. Bah, que aula, né, Maíra? Sensacional. Que Brené o quê? Vulnerabilidade, poder da coragem, sou mais Catiúcia. Genial, porque muito se fala de humanização, atendimento consultivo, associado ao centro nas cooperativas, né, Shirley? O que é tudo isso se não se colocar como gente? Gente que atende gente que serve gente que está a serviço de gente, com todas as dificuldades que estão inseridas nesse pacote. Porque também, né, bacana, que bom que está na veia o empreendedorismo, mas a vida real ali, pesquisa, aquela boa e velha pesquisa do Sebrae, da mortalidade dos pequenos negócios, 29% das MEIs fecham nos 5 primeiros anos. Essa estatística é velha, né? A gente nem se assusta mais. Mas sim, 29%. Quando, né, se tornam maiorzinhas, quando a gente olha empresas de maior estruturação, as microempresas, 22% quebra em 5 anos. Quando a gente olha a EPP, 17%. Então, tem a ver, sim, também com essa força financeira, que é uma questão que todas vocês trouxeram, que vale a pena também a gente pensar. Que legal, né? A gente tem motivos diversos para empreender, mas a gente sabe que o nosso país é um lugar onde não se empreende por vocação, se empreende muito mais por necessidade, por sobrevivência. E aí um ponto que eu queria muito ouvir vocês, né? A Aline trouxe a questão do Empretec como um estalo lá aos 18 anos. Tem um ponto que é a nossa educação é contributiva ou a gente aprende na raça, no suor, na prática, na mão na massa? O que vocês acham da educação do nosso país e a educação em várias esferas, tá? Não só a educação formal na escola, mas na faculdade. Quanto a gente ou vocês já estavam preparadas para encarar a vida real do empreendedorismo? E eu faço questão de close agora na Aline com a Eva. Como é que foi a educação? E que legal, né? O Sebrae, Empretec, foi um movimento que fez sentido para ti. Mas como é que vocês enxergam isso? Empreendedorismo e educação. Bom, posso começar? Eu espero criar aqui uma empreendedora, tá? Nós dois, eu e meu marido, a gente conversa bastante sobre isso. Mas eu acredito que em casa tiveram muitos ensinamentos, assim, muito do que é o certo a ser feito, assim, sobre ética, né? Esse lado da vida. Mas eu não tive muito esse empurrão para empreender, até mesmo a faculdade foi algo que eu tinha vontade de fazer. Eu fui a primeira da minha família a ter uma graduação, né? A conquistar esse título, assim, né? Que para mim foi muito importante. E eu acredito que a faculdade, eu cursei publicidade e propaganda, foi uma das minhas maiores aulas, assim, dos meus maiores contatos com vida real, assim, de colocar a gente, como era um curso de comunicação social,
eu tinha muitas apresentações de trabalho e eu tinha que defender e eu tinha que fazer cara boa, não podia olhar para cima. Os professores eram bem exigentes e isso foi, sem dúvida, assim, para mim, um grande empurrão, sabe? Me colocar tremendo na base de quem não sabia falar nada em público a conseguir destrinchar aquilo, criar, né, fazer criações, trabalhos de arte mesmo que se fazia. E então eu diria que a faculdade, para mim, foi muito preparatória, mas eu entendo que para muitas pessoas não é, e especialmente quando a gente fala de uma faculdade à distância, né, que já não tem esse contato de tete a tete, assim. Então, para mim, a faculdade foi um grande ponto. E o outro primeiro ponto também, um ponto bem importante. Ela tá brava, ela não gostou da resposta. Ela quer só para ela. Um outro ponto também, que no meu primeiro emprego foi num estúdio de fotografia aqui da cidade, e naquela época os patrões, eles tinham muito esse mote, tanto que eles também faziam Empretec, né, e tinham toda essa busca por cursos de desenvolvimento. Então, na época a gente lia diariamente, tinha umas frases, assim, não me lembro o nome do livro, mas foi algo muito estimulante também, e eu sinto que depois que a empresa já estava andando, né, depois de um tempo aquilo foi tomando um outro rumo, né? Mas eu tive essa sorte, assim, de entrar num trabalho no momento em que eles estavam tendo um grande crescente e eu me senti muito estimulada. Acho que essa parte de viver a prática foi bem importante também. Catiúcia, a gente podia facilitar a tua vida, você teve um trabalho adicional, né, para resgatar a potência dessas mulheres que estão contigo. O que podia ter na escola para facilitar a tua vida? Me conta. Olhando para trás, assim, eu nunca gostei, eu sempre fui muito inquieta, né? Eu sempre fui muito hiperativa. Então, escola para mim era um problema. Focar ali nos estudos, eu sempre fui muito prática da ação, sabe? Eu nunca estudei para prova, eu sempre fui, eu pego muito rápido, assim, os raciocínios, né? E isso me ajuda muito no meu trabalho. Então, assim, eu tive a minha formação familiar, do meu pai e da minha mãe, eu tive um curso de administração intensivo na minha infância. Porque os meus pais, eles vieram, né, de uma família muito humilde, eles eram muito humildes, então, assim, eu cresci vendo os meus pais trabalharem muito e economizarem muito para terem, né, uma situação melhor. Então, assim, como a Débora falou, eu me vi muito ali nos comentários dela, quando ela estava falando, que é essa função, assim, eu só gasto aquilo que eu tenho, né? Eu preciso me organizar para fazer esse gasto. E hoje, no meu trabalho, isso é muito exposto para as minhas tops, porque cada conquista que eu, Catiúcia, tenho, pessoal, eu divido com elas, e eu mostro, e muitas vezes eu uso nas redes sociais e nos meus comentários a seguinte frase: economizo no que eu posso para gastar no que eu quero. Então, às vezes a gente está na rua, eu estou na rua a trabalho, eu não vou almoçar no restaurante mais caro daquela cidade, porque eu estou a trabalho. Então, eu vou comer lá um prato feito, eu vou procurar um preço mais em conta, para no final de semana eu poder me dar o luxo de sair com as minhas filhas e aí sim gastar naquilo que eu quero, porque eu economizei naquilo que eu podia lá durante a semana. Então, são tudo pequenas coisas que, assim, o meu ganho, o meu lucro, ele não é muito, é no pouco. Então, eu preciso fazer que esse pouco me sustente, né, que eu tenha uma reserva, um capital de giro, como a Débora falou, para que eu não me perca em tudo isso, porque assim, passa muito dinheiro nas mãos da gente com as vendas, mas o que nos sobra não é tanto, é pouco. Então eu preciso fazer com que esse pouco, né, dê conta de tudo. E isso eu passo para as minhas tops, as minhas conquistas, seja elas qual forem, sempre digo para elas todas. Elas compram um fogão novo com a comissão delas da venda da Semijoia, elas me mandam foto e eu fico radiante em ver, porque foi uma conquista,
né? É o mérito delas, é o empenho delas essa comissão no final do mês, porque são todas comissionadas. E, ao mesmo tempo, eu divido com elas a compra, seja do que for. Eu digo, gurias, me dei, consegui, porque eu acho que isso faz com que a gente se motive cada vez mais, né? Tanto nas pequenas coisas como nas grandes conquistas, porque isso nos motiva, isso nos deixa feliz. Eu digo para elas, gurias, eu sou que nem criança. Se eu comprar um relógio novo, eu fico toda boba e olha, eu cuido desse relógio porque eu sei quanto custou. E eu acho que é por aí o caminho, sabe? Eu me criei vendo os meus pais serem muito econômicos, trabalharem muito, e eu passo isso hoje para as minhas 3 filhas, né? Hoje nós não temos ajudante aqui em casa em função da pandemia. Quando surgiu toda a função de pandemia, eu conversei com a minha ajudante, eu disse, olha, como eu sou autônoma, eu não vou ficar contigo aqui em casa, porque eu não sei como é que vai ser, né? Então, fomos cortando gastos desde o início lá da pandemia, e hoje as minhas filhas tomam conta, e elas ajudam os avós, e aí quando ajudam, o vô e a avó vão pagar tanto, elas vão lá e guardam, sabe? Só não gasta tudo, não sabe o dia de amanhã, então elas já estão... Eu acho que a escola, às vezes, né, a faculdade, não pode te ensinar na teoria, mas na prática mesmo, do dia a dia ali, tu saber o quanto te faz falta, R$10, R$20, é o que te faz botar o dedo na consciência e dizer, não vou gastar muito, não. Vai virar um post, viu? Já estou vendo a postagem, economizo no que eu posso para gastar no que eu quero. Catiúcia. Essa vai E essa frase, ela não é de autoria minha, não. Assim, nós não somos nada sozinhos, né? A gente vai aprendendo. Eu aprendo todo dia eu aprendo com essa mulherada. E essa frase é de um pai de uma amiga minha que também é empreendedora. E esses dias nós conversando sobre moedas. Gente, moeda é dinheiro, guardem suas moedas, façam um cofre. Tem gente que vai deixando moeda espalhada por tudo, né? E aí a gente conversando assim, não, eu guardo todas as moedas. E no final do ano a gente, né, vê quanto é que deu ali. E aí ela disse assim, realmente, Kátia, é isso aí, a gente vai economizando no que pode para gastar no que a gente quer. Essa frase é do pai da Jamile Marcon, uma grande amiga que a gente troca muitas vivências, eu e ela, no empreendedorismo. Então, educação podia facilitar quando a gente vai para a vida real do empreendedorismo, mas tem uma parte da prática, da vivência, que é inegociável, né? Parece que precisa arriscar a própria pele, como diz um autor, aí o Nicolas Nassim Taleb tem um livro com esse título, que ele diz que na hora que a gente arrisca a nossa pele é que as coisas mudam de figura, né? Falar em nome de é uma coisa, agora... Como é que é negociar em próprio nome, né? Eu estava conversando com uma empreendedora também, fornecedora, parceira nossa, falando, gente, quando a gente é empregado, a gente passa óleo de peroba na cara para pedir umas coisas, né? Como é que você vai pedir parceria nisso, né? Quando você vira empreendedor, tem que manter esse óleo de peroba com a gente, porque tem uma timidez que às vezes, não, para mim eu não tenho coragem, a gente volta lá no tema da coragem. E essa questão da independência financeira, minha primeira experiência de trabalho foi como agente de microcrédito. Eu tinha 18 anos, eu achei que meu pai estivesse maluco, né? Porque ele que arrumou emprego para mim, eu subia morro de favela com guia de ruas, não tinha, né, ainda nossas facilidades de celular, guia de ruas aberto, virava a melhor amiga dos carteiros. Carteiro é vida, né, nesses lugares, porque eles sabem onde ficam as coisas. Era amicíssima. E eu pude enxergar, e ali, depois de muito tempo que eu fui ver que desde esse momento, dessa experiência, eu já trabalhava com educação corporativa. Porque o dinheiro, se mal orientado, ele mais atrapalha do que ajuda. Em contrapartida, com orientações muito simples, no alto dos meus 18 anos, toda idealista, mas vendo a possibilidade de que eu vi criança voltar a estudar com um crédito de R$300. Eu vi isso acontecer, porque o pai tinha que fazer compras diárias, porque ele não tinha capital de giro. Quando ele fazia um empréstimo de R$300, ele fazia compras semanais. Na compra diária, o menino tinha que faltar na escola para ficar na lojinha.
na compra de sábado, o pai podia comprar todo sábado e o menino voltou a estudar. Como assim, né? Então, o quanto, sim, o acesso à justiça financeira atrelada a uma boa orientação, os exemplos que vocês trazem me fizeram rememorar muito esse momento de vida. Claro, outra condição completamente, mas são coisas que precisam acontecer juntas, né? Senão elas não trazem essa efetividade. Meninas, a conversa está super rendendo. Vai lá, Catiúcia. Já estou sentindo aqui muita vontade de conhecer essas duas feras. Uma honra estar aqui dividindo a telinha com vocês. Você viu que a gente fica de fora, né, Shirley? De um jeito. Eu queria saber qual é o papel do homem, tá? Nessa história do empreendedorismo. Eu já estou sabendo qual é. Não precisa. Maíra saiu do grupo. Eu já sei qual é o papel do homem nesse lance do empreendedorismo feminino, é ficar de fora, né? Não atrapalhar. Não atrapalhar, genial. Não, e mas comprar os produtos e os serviços sempre. Vocês não esperaram eu chegar até a parte, né, dos anfitriões, que eu também gostaria muito de conhecê-los pessoalmente. E assim, aproveitando ali o gancho da Débora, eu acho assim, que a forma... Eu fiquei aqui, enquanto, né, rolava o bate-papo, pensando. Eu digo, bom, o que a escola, a formação, poderia ter me ajudado, né, nessa formação financeira também? E eu acho que uma coisa muito importante é que a escola não tem como ensinar. São princípios e valores, né? E a honestidade é um ponto crucial no negócio, a honestidade e a transparência. Você ser honesto com o seu dinheiro, você ser honesto com as outras pessoas, você ser honesto com a sua agência bancária. E transparente, tem um negócio transparente. Hoje, a Catiúcia, ela é conhecida e ela é vista por todas as tops dela com transparência. E eu acho que isso faz com que o teu negócio prospere, as pessoas confiem em ti, confiem na tua palavra, né? E que tu seja honesto para honrar os teus compromissos com teus fornecedores, para honrar teus compromissos com teus colaboradores, porque isso a escola não vai ensinar. Né? Isso é princípio, isso é valor, isso é base, isso eu trago com muito orgulho da minha família. Então, eu acho que a escola é muito teoria, mas na prática, e princípios, valores, é a família que te traz. Maíra, até para pegar o gancho aí, né? Sei lá, é tanta pergunta, né? Mas eu tenho uma outra curiosidade. O que está me movendo aqui são as curiosidades, né, nas histórias de vocês. E eu tenho uma curiosidade. Vocês devem ter enfrentado momentos super difíceis, né? Sabe aquelas encruzilhadas que a gente, às vezes, escolhe... Eu estava numa palestra uma vez, a pessoa disse assim, não é que você desiste, você escolhe outro caminho, né? E aí isso ajuda a gente a ressignificar um monte de coisa. Vocês enfrentaram esse momento de escolha e cogitaram mudar de caminho? Eu na verdade, assim, eu sempre me observei muito, né? O que eu gosto, o que me faz bem. Então, eu nunca gostei, na verdade, não é que eu nunca gostei, eu nunca consegui ser funcionária por muito tempo. Eu nunca parava num trabalho por muito tempo. Porque, assim, cumprir horário, para mim, é desafiador. A minha equipe sabe, assim, ó, eu tô sempre correndo atrás do horário, eu tô sempre atrasada, gente. Por mais que eu tente, eu tô sempre atrasada. Então, assim, ser funcionário, cumprir horário, para mim é complicado. Então, assim, eu não importo de sair às 9 de casa e tocar até às 11 da noite. Para mim não tem problema. A hora que eu vou voltar não interessa. Eu tenho que concluir meu trabalho. Então, assim, eu nunca pensei em sair desse ramo que eu tô, que eu faço o meu horário, como eu viajo essas 9 cidades, né, eu passo 20 dias do mês na estrada. Então, eu faço o meu horário, eu faço a minha parada de almoço, a minha parada à noite. Enquanto tem top querendo me atender, 10 horas, 11 horas da noite, nós estamos trabalhando. Então, isso para mim é muito bacana, porque eu não tenho uma rotina, né? A minha vida, cada dia é num lugar, cada dia é com essas mulheres. Só que teve um momento em que eu não pensei em parar, mas, assim, foi muito desafiador. E agora, vendo a Aline,
com o bebê, eu fiquei, nossa, me passou aqui uma história na minha cabeça, assim, uma lembrança, né, do que eu vivi. A minha filha de 6 anos, a Helena, eu já trabalhava nesse ramo, né? Então, assim, eu viajei até a última semana de ganhar ela. E eu pensava, eu digo, nossa, como é que eu vou manter essa rotina louca que eu tenho com uma bebê? E eu disse, agora lascou, agora ferrou, eu vou ter que abandonar tudo e fazer outra coisa, voltar a ser funcionária. E aí tenho que cumprir o horário, e aí não vou conseguir. Bom, tive a Helena, viajei até a última semana, eu sempre viajei com Deus no meu lado, eu e Deus. E aí, bom, tive a Helena, consegui até aqui. Então, aquele momento, o medo, ele veio muito forte em mim, que não vou conseguir, né? Passou os 9 meses, opa, consegui essa etapa, vamos para a próxima. Não quero tirar a Helena do peito, eu quero amamentar a minha filha. Eu não posso ficar em casa 6 meses para amamentar a minha filha, né? Não tenho carteira assinada, sou autônoma. Helena vai viajar comigo. Então, assim, ela viajou comigo 6 meses da vida dela, nessas 9 cidades, e cada vendedora minha, uma trocava fralda, uma esquentava a mamadeira, eu conferia o kit de joia, a outra embalava. Então, assim, foi um momento desafiador para mim, manter o meu trabalho, o meu lado profissional, a minha filha, né, recém-nascida, chegando, era chuva, era sol, e vamos embora, vamos viajar. Nessa época, atendia toda a serra, então, foi um momento, assim, eu não pensei em mudar de posição, mas foi um momento que eu pensei assim, bom, vou ter que parar. E graças a Deus, hoje a Helena tem 6 anos e tudo deu certo, não precisei parar, consegui amamentar, estava olhando a Aline, parabéns, Aline, né, por essa mega mãe aí, amamentando e sendo empreendedora. Então, gente, assim, é muito gratificante, na verdade, ser mulher e ser empreendedora, porque a gente passa por cada desafio, né, mas passamos. Então, ali, chego, depois já passo para ti, tá, Maíra? Eu acho que a gente vai ter que ir encaminhando o encerramento, né? Nossa. É a encruzilhada da Aline agora que a gente quer saber, não é isso? Ai, ai. Tô vivendo mais uma, né, pelo jeito. Obrigada, Kátia aí. É bem desafiador mesmo. Muito desafiador esse momento. Mas eu estava me lembrando de... logo no início, assim, quando eu abri, né, a minha marca, então, de fotografia autoral, e eu tinha essa ideia, esse idealismo, acho que é melhor dizer assim, de que seria uma fotografia exclusiva. Eu já trabalhava, já era especialista em design de álbuns exclusivos, então criava, né, um design todo específico, desde a capa do álbum, a parte interna, era uma grande estudiosa sobre essa parte da composição, né, composição e arte, enfim. Então, eu tinha muito vontade de seguir com esse propósito, assim, de entregar algo muito exclusivo, muito precioso, uma joia rara, né? E aí, nos primeiros, ali, né, primeiro ano, logo que eu comecei a trabalhar, eu tinha expectativa zero, assim, de... a gente queria se sustentar, tinha, né, uma economia para se sustentar ali por alguns meses, porque não tinha expectativa de logo fazer venda, né? E aí, para nossa surpresa, fluiu, assim, naquele momento logo fluiu. Porém, mais para frente, eu senti, muitas vezes, por parte até do meu marido, que é o mais racional, assim, aqui de casa, ele perguntava, será que não tem que baixar o preço? Será que não tem que mudar a estratégia, sabe? Porque baixar o preço significava para mim aumentar o fluxo de trabalho e isso, consequentemente, acabaria com o meu ideal, né, de trabalho, assim. E aí, tá, vamos seguir, vamos continuar, vamos tentando, assim. E até, inclusive, durante a gestação, né, a gente estava vivendo todo esse momento da pandemia, e aí a gente se deu conta de que era possível ter a Eva dentro do período que eu tinha uma lacuna de trabalhos de eventos, porque os casamentos, né, tem essa questão do contrato, que foi feito lá 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, e eu tinha que estar presente naquela data. E aí eu tinha de maio a setembro, né, de 2021, disponível para ficar off, né, só com o bebê, assim. Então, foi um dos motivos pelos quais a gente optou, assim, por fazer tentativa, e a gente conseguiu, deu certo, e a Eva veio, era para vir, né. Mas aí,
tá, estou grávida, e agora, né? Como é que eu pago tudo isso? Porque eu tinha quartinho para pagar, tinha parto, né? Infelizmente, assim, buscando essa coisa mais humanizada, esse estilo de atendimento mais humanizado, a gente só consegue isso pagando, né? Então, não existe por plano de saúde. Aí era, né, as contas cada vez aumentando mais, assim, a gente saiu de um fluxo de caixa muito menor e tinha que caber uma criança ali dentro, né? Mas impressionante como as coisas vão fluindo, e antes também as gurias falaram, acho que foi a Débora que citou essa questão de confiar, de entregar muito nas mãos de Deus, assim. Eu confio muito de que aquilo que é para mim vai chegar até mim, e assim meu trabalho tem fluído, sabe? Tem acontecido de eu conseguir, com muita sorte, encontrar as pessoas certas que valorizam esse trabalho, que entendem o que eu quero, né? Esse propósito, esse ideal, e que investem aquilo que é o justo pela preciosidade do que é feito, né? Como trabalho. Olha aí, ó. A fala da Aline, ô Maíra, tem aquele aspecto do não lute contra o sistema, né? Tem o fluxo, né, presente. Tem um fluxo, né? Então você usa esse fluxo a teu favor, né? E não é o tal do nadar contra a maré, né? Sim. Que amarra com uma fala que foi muito significativa para mim da Catiúcia, quando ela diz que menos, né? Guerreira não. A gente também não aguenta o tempo inteiro ser guerreira, pouco menos. A Ana Fontes, que é a fundadora da Rede Mulher Empreendedora, mulher sensacional, super vale a pena segui-la, muito inspiradora, ela traz essa questão, né, do quanto a gente não deve fantasiar, romantizar, porque tem um acréscimo de jornada que não é só dupla jornada, não, é tripla, quádrupla, essa jornada de gestão da casa, da família. Claro, que bom que os homens estão ocupando cada vez mais esse lugar, esse espaço, mas tem inclusive um custo psicológico que continua com a gente, né? Que legal que tem a ajudante, mas se ela falta, quem vai tomar providência é a gente. Ainda fica, né, essa carga, mas que legal essa visão de que está tudo bem. E as pessoas desejando se relacionar com essas pessoas reais, que entendem que está tudo bem. Estou cansada, preciso amamentar e está tudo bem. Quando? Não sei, acho que 5 anos atrás a gente não veria essa cena com tanta espontaneidade, né? Hoje, pandemia, uma porção de mudanças na realidade, na rotina de todo mundo. A gente fica bobo, com saudade, né? Fiquei com saudade da minha fase, quando amamentei também. Então, que inspiração, a gente sabe, algumas têm aí compromissos, então não queria me alongar, queria aproveitar também para já fazer o meu agradecimento. Aprendi conforme o previsto, aprendi horrores com vocês, muita inspiração, tanto no sentido do realizar, vão para cima, esse eis-me aqui que a Débora traz, para mim é uma frase que me acompanha muito, eu enxerguei ela muito em ti, né? Eis-me aqui, sou instrumento, bora fazer o que precisa ser feito. Ao mesmo tempo, esse engajamento, essa sororidade, o povo inventa umas palavras ruins, não é feio? Desculpa, eu acho feio. Sororidade, até eu aprender o que era, levou um tempo. Tem uma rua aqui do lado que chama Soror Angélica. Eu nunca fui saber o que era soror, é irmã, né? Dentro da religião aí católica, ele se denomina a sororidade da fraternidade. Muito legal esse paralelo. Muito na prática, né, como você gosta de falar, Catiúcia. E a Aline, essa questão do estado de fluxo, o flow também, os floreios que o mundo organizacional acaba criando, mas na prática também, de onde eu pego esse meu talento, essa minha vocação, ponho a serviço, valorizo tal qual merece ser valorizado. E eu no comecinho disse que tinha uma palavra muito incomum na apresentação de vocês, que eram as histórias. Eu termino enxergando muita joia, muita preciosidade.
Até quando Débora fala da saúde, o quanto a saúde é a joia que a gente tem que cuidar, o quanto passa também, né, o cuidado com a vida. Quando você faz o exemplo do shampoo e do medicamento, pera lá, a gente está tratando de vidas. O quanto isso é precioso e precisa ser fortalecido em cada qual a sua maneira. E aí, para eu fechar aqui minha fala, eu escolhi uma frase de uma mulher maravilhosa, sensacional, também super inspiradora, Maite Schneider. Ela é cofundadora da Transempregos. Quem não conhece, recomendo conhecer a história de vida da Maite. E ela diz que você só pode ter um coletivo potente quando a soma dos indivíduos for verdadeiramente potente também. Você não tem força quando toda base é fraca. A gente que está no cooperativismo, a gente que deseja, né, essa semente da cooperação e entendimento de que fortalecer a minha top, e que delícia essa apropriação e esse egoísmo, né? A minha top. Isso mostra o cuidado, né, que a gente precisa ter com cada um para que as bases se fortaleçam e a gente, enquanto coletividade, enquanto comunidade, enquanto sociedade, possa ganhar força também. Muito, muito, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com a nossa conversa. Shirley está com a palavra, fechamento está contigo. Olha aí, ó. Mas aí, Maíra, só para eu ver se a gente não... Assim, você é uma dessas empreendedoras, né? A gente constituiu uma cooperativa. Tem a tua história também. Aqui tu tá na posição de anfitriã, mas eu acho que de alguma forma você também se viu em algumas dessas histórias, em algumas dessas passagens, né? Demais da conta. Tem esse livro, vou mostrar aqui, ó, fazer um comercial, um pouco do que você está falando, né, Maíra? O grande potencial, né? O conceito do grande potencial é a soma dos potenciais individuais desenvolvidos, né? Então, um pouco do que eu vi a Catiúcia falando também, assim, passa por esse conceito do grande potencial, a gente usa muito, inclusive presenteamos todos os nossos colaboradores aqui da cooperativa no ano retrasado, se eu não estou enganado, com esse livro aqui. Bom, eu vou dizer o que eu senti, assim, deu para sentir as histórias de vocês, sabe? Deu para sentir as experiências, deu para sentir um pouco dos desafios, né? Nessa rápida conversa, parece que deu uma conexão bem... Olha, eu diria profunda, assim, eu pude sentir vivendo um pouquinho, assim, dos dramas, dos dilemas, das conquistas, das superações, daquelas consequências inesperadas que vêm, né? Aquelas conquistas inesperadas que vêm e não sequer foram projetadas, sequer foram planejadas, né? Mas a gente acaba se deparando com conquistas novas, né? Conquistas que estão fora lá do resultado, do demonstrativo financeiro, né, do fluxo de caixa, que quem sabe ali mora, né, o verdadeiro motivo disso tudo, né, ver que as pessoas ali, a história da Catiúcia, a história da Aline, um viés, assim, de autoconhecimento gigante, que conecta com a foto, é uma coisa bem doida, assim, a história da Débora, que vem lá de trás, lá da família, e que hoje ainda é uma inconformada, né? Tinha tudo para ser uma conformada, né? Para se conformar com todas as conquistas que já teve. Então, muitos ensinamentos realmente aqui nessa nossa conversa. Eu saio, mais uma vez, muito grato. Eu teria uma curiosidade, não vou fazer agora, né? Mas, assim, saber... por exemplo, na minha jornada, eu sou grato a várias pessoas que fizeram parte dela, né? Vocês devem ter também pessoas assim que fizeram parte da jornada de vocês da qual vocês também são muito gratas, né? Não quero entrar nisso agora, mas é uma curiosidade que eu não consegui aqui sanar, preencher, tá? E, Maíra, super feliz aí, minha primeira experiência nesse modelo novo aqui do Geralmente Quinta-feira, de ser anfitrião, né? Adorei e super afim aí de fazer outros, né? Parabéns para nós. Super obrigada. Você viu, né, Shirley? A dica é a gente não atrapalhar os convidados sempre são bons. Nossa. É só a gente ficar na conversa entre si.
Super obrigada, meninas. Baita admiração, também curiosa em saber mais do trabalho de vocês. Vou pesquisar mais. A gente se coloca à disposição para continuar trocando figurinhas. O programa, para quem vai assistir, que virou conversa entre a gente, né? A gente esquece que alguém vai assistir. Turma, se inscrevam no canal do YouTube, geralmente quinta-feira, GQS, sempre um conteúdo de qualidade, geralmente toda quinta-feira aí para nós. LinkedIn, Facebook, Instagram, o canal está presente também nas demais redes sociais. Esse programa vai ao ar na íntegra, porém, a gente também vai fazer alguns cortes específicos de alguns assuntos que a gente tratou aqui e vão ao ar os cortes também. Super obrigada pela companhia, se cuidem e até uma próxima. Um abração. Tchau, gente. Grande abraço. Cooperar, colaborar, contribuir, por meio do aprendizado, despertar a consciência. A sua, A minha, as nossas. Buscar olhares diversos sobre temas relevantes. Estimular pensares para a nossa evolução. Quando alguém evolui, todos nós evoluímos. Provocar reflexões que promovam ação, diversidade, inclusão, estratégia, inovação. É sempre sobre pessoas. Vamos juntos